Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, chegamos a mais uma segunda, Dia Internacional da Dieta, do exercício físico, da academia, da caminhada, dia em que tudo começa, né? Mas antes da sexta, normalmente as coisas já terminam. É, Mas hoje eu quero falar sobre. Não é sobre a ação nem a continuidade, mas é sobre o equilíbrio. A lei do dar e receber, não sei se vocês já ouviram falar dessa visão do todo, né? Uma visão mais sistêmica que eles falam, né? Mais ampla, da gente perceber que o mundo, né, é dinâmico, que as trocas são dinâmicas, que tudo acontece é, em movimento, né? É um fluxo, o fluxo da vida em si. E normalmente tudo que a gente oferece, de alguma forma a gente recebe, né? De volta. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. E isso meio que até faz parte, né? Dessa lei do equilíbrio, né? Porque o universo, né? O mundo precisa ter o mínimo de equilíbrio, né, entre todo mundo para não virar um caos, né, para não virar uma desordem total. Então, à medida que eu faço algumas coisas ou que a minha família faz algumas coisas, que meus filhos fazem alguma coisa, existe uma lei, uma força maior, né, que equilibra de alguma forma essas questões aqui do outro lado, né? Seja com as pessoas que receberam, que a gente deu, ou seja com as pessoas que deram, né, o que a gente recebeu. E aí, como que funciona, né, essa questão aí do fluxo, né, dentro da gente, por exemplo? O nosso corpo também, né, possui um fluxo próprio, né, que é a questão do sistema circulatório. Né? Então ele circula ali o tempo todo, né? O sangue fica em movimento e quando acontece alguma desordem, alguma coisa, esse sangue para de fluir, né? Por qualquer razão, isso já mostra pra gente é, que de alguma forma a gente não está compensando o corpo, né? Da forma que deveria. Ou por movimentação de menos, né? Então, se você movimenta pouco, o seu sangue às vezes pode coagular, ele pode formar, né, aqueles trombos, aquela coisa toda que traz uns sintomas e traz a patologia. E a partir daí, isso causar em você uma doença, né? O sintoma, começa pelo sintoma, depois vem a doença, e aí depois acaba trazendo, às vezes, né, dependendo do caso, se você não trabalhar isso, né, de uma forma inteligente e saber lidar com isso, né, que o seu corpo está dizendo, você acaba até às vezes, você não, né, quem está fazendo isso, às vezes acaba até morrendo por conta, né, de uma negligência consigo mesmo. Então é importante a gente observar, né, esses fluxos naturais da vida, esses fluxos naturais do corpo, para a gente poder entender como é que funciona esse fluxo da vida também, né? Como é que é esse dar e receber? O que eu dou para o meu corpo, eu recebo dele também, né? Então, se eu estou cuidando dele, ele me devolve com saúde, com disposição, com energia. Se eu estou cuidando da minha família, do meu filho, ele me devolve, eles me devolvem também esse cuidado, esse amor, essa atenção. Então tudo está muito interligado e tudo é meio que, como a gente já falou antes, né, uma ação e reação o tempo todo.
né? Esse seria o equilíbrio, né? E como eu posso dizer, existe até tem uma explicação, né, que eles colocam a respeito dessa lei, por exemplo, deixa eu ver aqui, deixa eu ler para ficar mais claro, né? Um dá e o outro recebe, né? Ou toma, né? Que algumas vezes a gente usa, a gente vê, né? Ouve muito a palavra toma, que eles falam que tomar é um pouco diferente de receber, porque receber de uma certa forma parece mais passivo, né? Eu tô só recebendo, tô aqui esperando. E o tomar não, é você ir lá pegar, né? Mesmo que a pessoa, o que ela está oferecendo, você ter a ação de ir pegar, porque ela pode estar oferecendo para qualquer um. Se você não for lá pegar, outro vai pegar. Mas então é essa a diferença, né? O dar você dá também para quem você quiser, você pode ir lá entregar ou você simplesmente dá, deixa ali, né, para quem quiser pegar. Então observar também essas pequenas diferenças de palavras que fazem muita diferença nas atitudes, né? Então um dá e o outro recebe, né? E aí quem recebe normalmente fica grato, né? E aí, de certa forma, em dívida, né? Porque se você recebeu alguma coisa de alguém, você em qualquer oportunidade você vai lembrar daquela pessoa, né? Para devolver, seja no aniversário, seja numa ocasião de indicá-la para algum, se ela for uma profissional, indicá-la para alguém. Se ela é uma profissional, você também pode lembrar de consumir o produto dela. É, então, essa dívida, né, entre aspas, é para isso, para você, é como se você ficasse na sua memória, nossa, aquela pessoa ali me deu tanto, me ajudou, né, contribuiu com o meu desenvolvimento, né? Então, quando eu tiver a oportunidade, é claro que eu vou devolver para ela, né? Assim, eu vou tentar ajudá-la também de alguma forma. Então, é bem legal essa visão. Só que também existe. Não, peraí, deixa eu terminar, né, de explicar. Aí dá de volta, né, retribui, que é o que eu falei, normalmente dá um pouco mais. Então essa questão também às vezes acontece. Às vezes a pessoa vai retribuir e ela dá um pouquinho mais, que é o que muitos profissionais hoje em dia fazem, né? A pessoa contrata um serviço e você entrega um pouquinho mais do que ela contratou, né? Do que ela sabe que ela contratou. Fica como um bônus, um brinde, um agrado, né, para aquela pessoa, porque a partir disso ela tende a voltar a consumir o seu produto, né? Ou se for uma pessoa da família, vocês acabam fortalecendo o vínculo, né? Por quê? Porque se você deixa uma dívida para ela e ela tem interesse em continuar nessa troca com você, ela vem e te dá também um pouquinho a mais da próxima vez, para você também ficar em dívida e também querer dar um pouquinho a mais. Então é interessante como que as coisas acontecem e às vezes a gente nem percebe, nem sabe como funciona, né, por trás dos bastidores. Então, legal observar isso, né? E aí, quem recebe, né, dessa vez fica com a dívida e isso vai gerando esse vínculo, né, esse vínculo crescente que eles falam que fortalece o amor, fortalece o vínculo e faz a gente crescer, né, como pessoa e crescer também o relacionamento. Então, mas eu já ouvi falar também, já li a respeito como chama? Dessa relação quando existe uma quebra aí, né, de alguma forma, quebra de confiança, uma quebra, uma traição, né, seja no profissional ou no pessoal, né, tanto faz. Existe uma forma também de equilibrar de novo essa relação, se ambos quiserem, que é a questão do que eles colocam que é até engraçado.
se a pessoa, né, por exemplo, vamos colocar aí a pessoa que sei lá, traiu, né, que é mais fácil. Quando a pessoa trai alguém, a pessoa a traída, né, a vítima, entre aspas, da história, ela se sente, como se diz, maior, né, digamos assim, essa pessoa que traiu fica em dívida com essa que está traída, né, entre aspas. Aí, essa pessoa traída, ela pode, de alguma forma, se ela quiser, né, oferecer algo para oferecer não, pedir algo para que essa relação se torne equilibrada novamente. Então, existem casos, né, de que, por exemplo, sei lá, o homem trai a mulher, aí a mulher vai lá e trai também, porque aí equilibra, né, e os dois podem continuar. Só que também não pode ser assim a vida inteira, né? Um trai o outro, a não ser que eles queiram, né? Mas normalmente não é muito saudável, mas aí o ou então, por exemplo, a mulher pede uma joia, ou a mulher pede, sei lá, uma viagem sozinha, algo que para essa pessoa que foi traída seja, vamos dizer, como que eu posso dizer? Algo que para essa pessoa seja valioso, que compense, né, essa questão, esse fato que o outro causou dor, né, que fez causar dor nela. Então, eles falam que o interessante disso, muitas vezes, é você equilibrar fazendo uma maldade um pouco menor do que a que você sofreu e não maior. Porque senão a troca começa a ficar equilibrada mais pro lado ruim, né? Tipo assim, nós dois estamos fazendo coisa mal pros dois, né? Eu faço maldade aqui e ele vem e faz maldade aqui, ela faz maldade aqui, ele faz maldade aqui e existe, o vínculo fica, né, permanente, só que de maldade. Então, quando a pessoa quer, né, melhorar o relacionamento e tudo, e acontece essa quebra de confiança, a pessoa que se sentiu, né, ferida, ela vai e causa um sofrimento no outro, mas um pouco menor, né, para descer aí. Aí esse, vendo que a outra pessoa causou um sofrimento, mas que foi menor e não maior, vem e também devolve, né? Não é que devolve o sofrimento, mas se relaciona de uma forma um pouco melhor com essa pessoa. E aí, essa que se relaciona um pouco melhor e um pouco melhor, até que eles conseguem novamente equilibrar a questão. Pode acontecer de você querer equilibrar, por exemplo, até mesmo depois de um divórcio, né? Para que a família possa conviver em harmonia, né? Principalmente se você tiver filhos, é interessante, né? Porque os pais precisam ter uma harmonia ali, né? De convivência, porque vocês vão se encontrar o tempo todo. E, e pode também ser uma harmonia com uma intenção de retorno, né? De se relacionar como casal novamente. Então isso vai de cada um, né? Do interesse de cada um e da vontade de cada um. Mas é legal ver isso, né? Até uma vez eu vi um exemplo, né, do marido que, sei lá, eu não lembro o que ele fez, se foi realmente uma traição. Eu sei que a mulher pegou o videogame, né? Porque hoje é muito comum isso, os homens com videogame. Foi lá, um videogame caríssimo, e vendeu por, sei lá, R$ 100. Então, assim, foi doído pra ele, mas foi um pouco menos, não é? Ela não chegou lá e não matou o cara, ela não chegou lá e traiu, porque às vezes não fazia parte dela. Então, cada um escolhe, né? Outra vez eu vi mulheres já pedindo joias, eu já vi histórias, né? Teve uma também que fez um contrato
Tipo assim, se o cara traísse de novo, ele perdia tudo. Então, assim, cada um escolhe, né, a sua forma de equilibrar e é bem interessante você perceber isso. Muito legal. Mas além dessa lei, né, do dar e receber, existem outras, né, nessa visão sistêmica, outras duas, que é a lei da hierarquia e da ordem, né, e a lei do pertencimento, que são bem interessantes de se observar também, porque também elas acabam levando, né, a, a uma harmonia, né, porque são as três leis que trazem a harmonia aí dos relacionamentos. Então, a lei do pertencimento, como o próprio nome já diz, né, tem a ver com o querer pertencer, né, fazer parte de um grupo. Normalmente, o nosso grupo mais fortalecido é a família, como eu já disse, né, acho que até no vídeo anterior que eu falei de relacionamentos. Todos têm direito de pertencer, às vezes a gente exclui da família algum aborto que a gente não tá, às vezes até nem conhece, ou pode ser ele provocado ou natural, pode ser às vezes pessoas doentes, né, que a gente acaba excluindo, principalmente saúde mental, pessoas criminosas, né, que fizeram algum mal a alguém, então a família também às vezes acaba excluindo essa pessoa. Então lembrar de que todo mundo precisa pertencer àquele grupo para ele se fortalecer. De alguma forma essas pessoas elas estão compensando coisas que foram feitas no passado, né? Pela nossa linhagem, né? Pelos nossos antepassados, e isso precisa ter um lugar, né, no nosso coração de agradecimento, né, de gratidão e de honra. Então é muito interessante e importante, né, olhar para essa questão. Porque muitas vezes esse tipo de exclusão ela tem um significado, é porque olhar para aquilo traz dor, né, para aquelas pessoas. Então a gente prefere não olhar para que aquela dor, né, que está lá guardadinha não venha à tona. Então, observar isso. E a hierarquia, né, a ordem, é perceber que existe uma ordem de chegada, né? Por exemplo, o primeiro filho é o primeiro, o segundo é o segundo e o terceiro é o terceiro. Então, às vezes, o terceiro quer ocupar o lugar do primeiro, o segundo quer ir pro lugar do terceiro. E então, ficar atenta a isso também, né? Se colocar a mãe, querer ser mãe da mãe, o filho querer ser mãe ou pai da mãe. Então, analisar essas questões, se eu estou no meu lugar, se eu estou desenvolvendo o meu papel, né? Se eu não estou querendo assumir responsabilidades que não são minhas, se eu estou realmente assumindo as responsabilidades que são minhas, né? Tudo isso é bem interessante de se olhar, né? De perceber, por exemplo, as relações entre o casal. É dito que é mais importante do que a relação entre mãe e filho ou pai e filho, porque o casal veio antes, né? Chegou primeiro, porque para existir os filhos teve que existir o casal teve que se relacionar, então a relação do casal ela é mais importante. Não significa que os seus filhos não são importantes, não. É porque para existir uma harmonia na sua casa, o seu marido precisa ser considerado igual a você e os seus filhos precisam ver uma harmonia entre vocês para se sentirem bem e desenvolverem. É essa a ideia da hierarquia e dessa ordem, né, de chegada. Perceber também a questão da ordem de relacionamentos, às vezes o primeiro namorado, segundo namorado, terceiro namorado, se eles têm, né, o lugar devido no coração, primeiro marido, se existiu mais ou não, os filhos do primeiro casamento, do segundo, tudo isso precisa estar em ordem e precisa ser respeitado para que tudo aconteça de uma forma harmoniosa, né? E continue assim, porque se você desrespeita a ordem, segundo os estudos, né, e a gente vê mesmo na prática, você acaba se enrolando
e prejudicando a si mesmo. Então, é legal observar essas questões. E para isso, né, para abrir a consciência, aí a gente pode usar assim, os olhos, pode usar olhos aqui ou no terceiro olho, né, para melhorar essa visão, né? Você pode usar olhos para meditação, aquele frankincense, né, óleo de olíbano, é bem é bem legal para isso, né, porque ele é dito como o óleo de Jesus, né? Ele tem muito essa questão de conexão espiritual, ele abre muito esse campo, né, digamos assim. Então, usar às vezes ele no terceiro olho, usar para meditar, né? Sentir ali com as mãos em concha, né? Fazer a inalação. Pode usar também, às vezes, até, como eu disse lá, né? Até para esse movimento mesmo, né, em si, eu tenho até ele em balinha. Não sei se vocês já viram, é o peppermint. É um óleo bem intenso, assim, ele te dá muita energia, assim, disposição, ação, te coloca alerta, sabe? É bem legal. E essa forma que eles inventaram aqui, ó, de balinha, é bem interessante, porque aí você não precisa, às vezes, ficar cheirando a mão, né, no meio das pessoas, se você se sentir incomodado com isso e tal, você pega a bolinha bem pequenininha, eles conseguiram dividir a bolinha num quarto de gota. Então, cada bolinha é um quarto de uma gota. E aí você coloca na boca e ela estoura, ou você mesmo estoura, né? É uma cápsulazinha de gel. E aí você já tem um efeito, né? Desse óleo no seu organismo e tudo. Você já fica mais alerta e disposta. Tem, né? Eu tenho uma espécie de e-book, né, com os olhos que de repente funcionariam melhor para meditação, os olhos que de repente funcionariam mais para quem tem dificuldade de se colocar no lugar de esposa, né? Às vezes a gente ocupa o lugar da mãe, do marido também acontece, então trazer essa energia feminina, né, pra gente também tem olhos específicos para isso. Que mais? Para as crianças, né? Tem óleos específicos para as crianças que elas podem usar. É, e dependendo, né, do andar, da carruagem, elas podem até depois começarem a usar sozinhas, ter uma independência, começar a entender melhor as suas emoções, né? Começar a nomear essas emoções, que é o mais importante. É, deixa eu ver. Tem óleo para tudo, tem óleo para as emoções, né? Tem um kit emocional que eu já falei dele aqui, que eu gosto muito, inclusive. Eu adoro os cheirinhos dele, assim. Tenho gostado bastante. E como ele é um mix, né? Um aroma diferente, assim, que eu gosto. Aí eles também podem ajudar nessa questão, porque às vezes falta perdão, né, em alguma relação, trabalhar o perdão, então tem um óleo específico para o perdão. Às vezes falta olhar para o novo, às vezes a gente fica se conectado demais com o passado, então tem um óleo que ajuda nessa questão, né, de direcionar para o futuro, para o novo, para isso, para paixão, né? Para uma nova paixão, no caso, né? Seja por uma pessoa, por um projeto. Tem o óleo da alegria, que às vezes você fica triste, né? Presa aos acontecimentos do passado também, né? Que, não devia ser assim, eu não queria que fosse assim, mas foi. Então, às vezes, para esse lado. E usar esses óleos para auxiliar a gente a essa mudança de postura, nessa mudança de percepção, nessa mudança de comportamento. Não foi sempre assim, mas depois que eu descobri, eu gostei muito do auxílio, né, que eles provocam. Óbvio que eles não fazem o trabalho sozinhos, exige da nossa parte, né, um empenho, mas eu acho que ajuda sim. E os artigos científicos estão aí para provar, né? Então é isso. Existem óleos para tudo, quase tudo, vamos dizer assim, né?
e tudo são soluções naturais, né, para o seu dia a dia, certo? E sem contar que elas te dão meio que uma autonomia, né? Você pode começar a estudar a respeito, começar a entender, né, as suas questões, montar as suas próprias sinergias, suas combinações. Eu adoro, né, essa independência, né, como é que se diz, esse ser terapeuta de si mesmo. Eu acho bem interessante essa visão e é o que eu tenho pregado, né, desde sempre. Então, com os olhos também é possível. Óbvio que de primeiro você vai precisar de um auxílio, né? Mas algumas coisas dá para você fazer sozinha, um aromatizador de ambiente, né? Porque aí não, se for só o cheiro em si que te agrada, você pode escolher qualquer um. Agora, se além do cheiro que te agrada, você quiser tratar, né, algo no ambiente ou tratar as pessoas do ambiente, aí você procura saber o, a função, né, daqueles óleos. Certinho, queridas? Então, fiquem com Deus, aproveitem esse conteúdo, escutem novamente se precisarem, internalizem esses conceitos, né? Para vocês cada vez mais se atentarem, né, para relacionamentos mais saudáveis, a construção de relacionamentos saudáveis, a renovação de relacionamentos também, né? Porque às vezes começa a ficar desgastado. E é isso. Aproveitem e usem tudo que está à disposição de vocês. Beijo, boa segunda e aproveitem. Eu vou falar de criatividade lá no meu perfil. Se alguém quiser ir lá dar uma olhadinha, vai ser legal também. Beijo, beijo.